porque a nossa alegria não morre, né? A alegria do Senhor é a nossa força. É do Senhor que vem a nossa alegria, né? E não é das circunstâncias, muito pelo contrário, as circunstâncias, muitas vezes o Senhor usa as circunstâncias para nos revelar ainda mais a alegria dele na nossa vida. E é nessa fé que a gente caminha, uma fé de que o Senhor continuará sendo a alegria da nossa vida, né? Glória a Deus. E estamos sim alegres com Jesus pelas realizações do Senhor em nossas vidas. O Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. O Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. O Senhor tem cuidado da nossa família. O Senhor tem cuidado dos nossos... No meu caso, eu não tenho mais pai nem mãe, mas o Senhor tem cuidado dos meus sogros, né? O Senhor tem cuidado dos meus sobrinhos. O Senhor tem cuidado dos meus irmãos. O Senhor tem cuidado... Sei que tem sido cuidado dos seus sobrinhos, filhos e irmãos também. Então, nosso testemunho é de que a misericórdia do Senhor tem estado sobre nós, de que a aliança que Deus fez conosco é uma aliança perpétua, né, queridos? Uma aliança em que nós podemos entender a bênção de Deus como algo do coração, do amor de Deus, da decisão de Deus para as nossas vidas. Deus decidiu nos abençoar. Eu estive pregando sobre Abraão nas duas últimas vezes que eu preguei, e aqui eu quero lembrar só que quando Abraão apresentou diante do Senhor o sacrifício, apresentou diante do Senhor o sacrifício da aliança que Deus fez com ele, em que ele apresentou os animais partidos ao meio. Vocês se lembram? Que ele pegou os animais, partiu ao meio, e as pessoas que estudam mais sobre a antiguidade dizem que naquela época a aliança era feita com alguém acendia uma tocha. As pessoas que estavam fazendo uma aliança, elas acendiam uma tocha e passavam pelo meio daqueles animais cortados, para simbolizar que elas estavam fazendo uma aliança, né? Uma aliança de sangue até. E no caso de Abraão e Deus ele passou com fogo, né, no meio daquelas metades. Mas só Deus que passou, né? Porque quem sustenta a aliança entre Deus e Abraão é Deus. Quem sustenta a aliança entre nós e o Senhor é o Senhor, né? O Senhor, ele fez algo impossível, que foi o quê? Se fazer semelhante a nós, né? Se fazer semelhante a nós. A Bíblia diz que Jesus, ele é aquele que era, que é e há de vir, mas também diz que ele se fez ser humano e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do único Filho gerado, né? Do unigênito do Pai. Então Jesus Cristo, ele se manifestou com graça do céu para nós. E é tão tremendo porque ele fez o que era impossível. Ele fez o que era impossível para nós. Ele fez algo maravilhoso. Ele nos resgatou do poder do pecado, nos resgatou do poder do pecado. Que poder que o pecado tinha sobre nós? O poder de nos levar à morte eterna. O pecado já significou na vida do homem a morte espiritual, mas além da morte espiritual, ele também significa a morte eterna, porque toda alma que pecar, esta morrerá. E o que é a morte espiritual, senão a separação de Deus? Imagine vocês que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para nos salvar. Imagine vocês um ser igual a Satanás e os demônios, em que não há absolutamente nenhum bem neles.
porque eles estão totalmente separados de Deus. Mas Deus fez um pacto com a humanidade. Deus fez um pacto com a humanidade e Deus, Ele não lançará, todos os homens que pecaram no lago de fogo e enxofre. Mas o lago de fogo e enxofre está preparado para o diabo e seus anjos, fala, o diabo e seus anjos, o diabo e os anjos que pecaram, os demônios, Mas para nós que cremos, João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E em João 17 a gente aprende algo que é quando Jesus diz: a vida eterna é esta, que creiam em Ti e em Seu Filho Jesus, a quem enviaste. Que conheçam a Ti e ao Seu Filho, a quem enviaste. Isso é maravilhoso, porque assim, a vida eterna realmente vai ser uma vida com Cristo. Jesus Cristo, Ele morreu por nós, por nos amar. E Jesus nos ama tanto, queridos, que Ele quer logo, Ele quer que nós estejamos logo com Ele. Ele quer revelar para nós o céu. Ele quer revelar para nós. Aqui a gente ainda está no ensaio, mas Ele quer que a gente realmente já desfrute da vida eterna. E quando a gente olha no livro de João, a palavra diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. Queridos, o Espírito, imagine vocês que o Espírito Santo está inspirando a igreja a dizer: vem, Senhor. E o próprio Espírito Santo, por conhecer as profundezas de Deus, a Bíblia diz que só o Espírito de Deus conhece o coração de Deus. E esse Espírito é o Espírito que diz: vem. O Espírito diz: vem. Querido, o Espírito diz: vem. Então a gente precisa entender que o Espírito está dizendo: vem. A noiva precisa dizer: vem. E nós precisamos dizer: vem. Nós não podemos nos apegar a essa vida de modo que nós queiramos tudo dela e não tenhamos absolutamente nenhuma esperança para a outra vida. Que nós, muitas vezes as pessoas elas se apropriam, ou posso dizer assim, de um sentimento de mediocridade, a ponto de achar que se as contas delas estão pagas, se não tem nenhuma doença, então está tudo bem, pode viver eternamente aqui na terra. Mas não é assim, a vida não pode ser assim. A vida, ela tem que ser uma vida que aponte para a eternidade. Nós não podemos nos esquecer que nós não fomos, nós depois de Adão, nós depois de Adão não fomos feitos para permanecermos nessa terra, não fomos feitos para vivermos eternamente aqui na condição que nós vivemos. Nós precisamos do céu, e é por isso que Jesus morreu. Se a gente achar uma validade eterna para a vida aqui nessa terra, do jeito que ela é, de modo que a gente diga: está tudo bem, as contas estão pagas, está lá, a gente está anulando aquilo que de mais precioso Deus nos deu, que é o seu Filho Jesus Cristo nos deu, porque Ele nos ama. E Deus nos ama, e o amor de Deus, esse amor de Deus é o amor que faz com que Ele aponte para nós um caminho, o caminho da vida eterna, o caminho da salvação. E esse caminho é um caminho cheio de amor, porque Deus nos amou. Mas não é por conformismo para com essa vida, mas é com um senso de missão. Eu gostaria de
dizer que assim como Deus nos amou, nós precisamos também amar os nossos irmãos. E eu queria continuar falando aqui, está no livro de 1 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Assim como Deus nos amou, nós temos aqui uma missão nessa terra, de ser amor também para os outros. Deus, quando Ele olhou para a humanidade, Ele não olhou para uma pessoa só. Quando Deus olhou para a humanidade, Ele olhou para toda a humanidade. Deus olhou para o mundo e viu que não havia um justo sequer. Mas aí Ele nos amou e a justiça dele, ao ver aquilo, queridos, a justiça dele demandava, a justiça de Deus pedia que Deus destruísse a humanidade, a fim de que a ofensa contra ele não se perpetuasse. Mas Deus viu a nossa salvação fazendo-se Ele mesmo essa salvação, sofrendo Ele mesmo o nosso castigo. E queridos, nós precisamos aprender com Jesus Cristo, que assim como nós fomos perdoados, nós precisamos perdoar. Assim como nós fomos, assim como Deus, sendo puríssimo, veio habitar. Vocês já pararam para pensar nisso, queridos? Jesus Cristo, Ele se fez homem e nunca pecou. Ele nunca foi impuro. Apesar de o corpo dele ter sido feito, o corpo dele ter sido feito um corpo à semelhança do nosso, um corpo mortal. Apesar disso, o pecado não estava nele. Jesus, ele era puríssimo. E Jesus, ele sabia distinguir exatamente o que era mal, o que era bem, o que era bom, o que era ruim. Mas mesmo assim, ele habitou entre os pecadores. Ele se tornou Deus no meio dos pecadores. Emmanuel, Deus conosco. E nós precisamos também ter esse coração de não nos acharmos pessoas tão santas, tão puras, a ponto de nós não podermos nem nos aproximar de pessoas impuras. Nós precisamos entender que Jesus, ele se fez homem e habitou no meio de pessoas impuras. Jesus, ele esteve com ladrões, ele esteve com pessoas corruptas, ele esteve com prostitutas, ele esteve com uma mulher adúltera. Quer dizer, a Bíblia diz que se fosse narrar tudo que Jesus fez, teria que ser muitos livros. Então, assim, a gente, pelo que está escrito aqui, só pelo que está escrito a gente pode saber. Jesus, ele esteve com leprosos, numa época em que a lepra não tinha cura. Jesus foi, Jesus, ele amou as pessoas, amou os leprosos. Jesus, eu acho tão tremendo assim, quando ele chama as pessoas, as mulheres, ou os homens de filho, filha. Filha, vai em paz. Vai em paz. Será que nós estamos prontos para dizer, meu irmão, vai em paz? Queridos, olha, eu quero dizer uma coisa muito importante, porque às vezes a gente acha que Jesus não se ofendia com o pecado das pessoas, mas Ele era Deus. A Bíblia fala que nada do que existiria sem Ele. Então tudo que existe por meio dEle, por causa dEle, por Ele, porque como que é? Por Ele, para Ele são todas as coisas. Como que é? Dele, essa palavra, dele. Dele são todas as coisas.
dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, assim, todas as coisas são dele. E uma coisa que Deus, na sua pureza, com certeza se ofende é com o pecado. Uma coisa que com certeza ele se ofende com o pecado, mas ele estava habitando no meio de nós, no meio dos homens, e estava habitando com pessoas que estavam pecando contra ele. Estava habitando com pessoas que estavam pecando contra ele, queridos, o tempo todo. Imagina. E quando Jesus morre na cruz, ele viu meus pecados, ele morre na cruz porque Deus, a Bíblia fala que Deus fez cair sobre ele o pecado de todos nós, queridos. Era um castigo, a Bíblia fala que era um castigo. Imagino eu que naquele momento está lá, sabe assim, Jesus sentindo aquela dor, passando por tudo aquilo e está lá, ó, Enéas fez isso, Enéas vai fazer isso, sabe? Enéas vai fazer isso. Está todo o meu pecado caindo sobre Jesus, ele, todo o meu pecado, a história de pecado de toda a humanidade, sabe? Os pecados de antes e os pecados de depois, todos os pecados, toda a humanidade caindo sobre ele ali, queridos. E o sofrimento, um castigo terrível. A Bíblia fala que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, assim, ele sofreu todo o castigo que restava para nós. Então, queridos, a gente precisa entender que ele fez isso por amor, e nós precisamos ter paciência. Precisamos ter paciência para nós não tratarmos as pessoas que muitas vezes cometem coisas muito ruins, para a gente não tratar essas pessoas como se não houvesse possibilidade para elas, ou como se nós não precisássemos da mesma coisa que elas precisam, como se Jesus não tivesse morrido por elas, né? A gente precisa entender que Jesus sofreu por nós, Jesus sofreu por mim, Jesus sofreu por você. Meu pecado fez Jesus sofrer, meu pecado fez Jesus sofrer, meu pecado, o pecado que eu vou cometer amanhã, o que eu vou cometer até o último dia da minha vida, todos os pecados foram lançados sobre Jesus. Mas o castigo que nos traz a paz, Senhor, estava sobre ele. Então que o Senhor nos ajude a ser pessoas cheias de amor. Não pessoas que se acham melhores que as outras, pessoas que olham para si e dizem assim, como aquele homem, aquele fariseu que disse, obrigado porque eu não sou como esse aí. Meus irmãos, será que Jesus sofreu mais por causa do pecado do meu irmão do que por causa do meu pecado? Será que o meu irmão fez Jesus sofrer mais do que eu? A Bíblia diz que todos pecaram. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para poder usar de misericórdia para com todos. Isso está escrito. Livro de Romanos, né? Então, assim, não adianta, o pecado é feio, queridos, mas imagine Jesus morando aqui nessa terra. Aliás, Deus, queridos, Deus ele vê tudo, né? Então, antes de ele se manifestar como um homem aqui, ele já via os pecados. Na verdade, ele já via os pecados na eternidade, porque Deus é eterno, Deus é Espírito, né? Jesus é Espírito. Então, ele é o que tudo vê. Então, ele já viu os pecados do primeiro homem lá, e ele já viu os pecados do último homem que vai nascer ainda, do último homem que vai ser criado ainda lá no final dos tempos. Ele já viu o pecado dessa pessoa, e ele já sabe aquele que vai ter a fé de se salvar, e aquele que vai ter e não vai ter a fé e que vai ser condenado, porque a palavra nos diz que quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, meus irmãos, não hajamos como quem é melhor do que os outros, como quem não foi perdoado.
Nós não ajamos como quem não fez Jesus sofrer. Não ajamos como pessoas por quem Jesus não morreu. A gente sabe, por exemplo, os católicos, eles acreditam que Maria não teve pecado. Mas isso é uma coisa assim muito errada. Porque todo ser humano precisa se arrepender de seus pecados. Não existe salvação sem arrependimento, meus irmãos. Não existe salvação sem arrependimento. Como é que Maria seria salva se ela não se arrependesse de seus pecados? O único ser concebido nessa terra que não era da linhagem de Adão foi Jesus. Maria era da linhagem de Adão, então ela veio lá, herdou o mesmo pecado. A Igreja Católica diz que ela não herdou o pecado original, que Deus tirou dela o pecado original. Meus irmãos, o que tira do homem o pecado original é o sangue de Jesus Cristo. O que tira do homem o pecado original é o sangue de Jesus Cristo. Maria, com certeza, assim como José, assim como eu, assim como você, precisou todos os dias, ou de tempos em tempos, pedir perdão pelos seus pecados, pedir que Deus purificasse, que a purificasse dos seus pecados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus, por que é que Jesus, ele tendo nascido de Maria, ele não herdou o pecado de Maria? Porque a Bíblia nos ensina, o anjo falou a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Maria, ela concebeu, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. A Bíblia não diz que ela nasceu pelo Espírito Santo, mas que ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Isso é muito diferente, Então, tudo isso aqui eu estou dizendo para que nós nos lembremos que a gente precisa amar. E muitas vezes, queridos, nós somos tentados a não amar pelas nossas emoções. As nossas emoções muitas vezes ficam nos dizendo para nós amarmos a nós mesmos. Diante de uma ofensa, as nossas emoções ficam dizendo: sinta a sua ofensa assim, profundamente no seu coração, a ponto de você ter uma repulsa muito grande pela pessoa que te ofendeu, sabe? Sinta isso, sinta poderosamente a ofensa dentro de você, a fim de que você possa odiar verdadeiramente aquela pessoa, a fim de que você possa rejeitar verdadeiramente aquela pessoa. Esse é o sentimento do ser humano, da natureza do ser humano. Já o sentimento de Jesus é: soltai, deixa aí, perdoe, E a nossa oração tem que ser: Senhor, nos ajude a liberar essa pessoa. Deus, purifica-nos de toda mágoa, porque a mágoa também diz, a Bíblia diz que é um instrumento de Satanás na vida da pessoa. A mágoa, ela separa a pessoa de Deus vivo, Então a gente precisa lançar toda a mágoa fora da nossa vida. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tinha. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que empregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia cessarão, havendo línguas desaparecerão, havendo ciência passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Isso aqui é muito importante, a gente saber que quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. E a Bíblia diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos.
Mas ele está dizendo, as profecias vão acabar. Porque agora, queridos, com a manifestação, quando vier a manifestação, a volta de Jesus Cristo, a restauração de todas as coisas, nós estaremos em uma esfera de conhecimento espiritual que agora a gente não é capaz nem de imaginar. O céu é sublime, queridos. A palavra sublime, ela traz em si um significado muito forte. Ela traz em si um significado de infinitude. Sabe, você mergulhar, imagine você mergulhar em um mar infinito. Só que um mar de alegria, um mar de satisfação, um mar de coisas boas, um mar de amor, um mar de comunhão com Deus, né? É essa vida que Deus tem para nós, é essa vida que Deus nos dará. Mas aqui nessa terra nós ainda precisamos fazer como Jesus, nos envolver, ainda que seja com aquelas pessoas repugnantes, nos envolver ainda com aquelas pessoas que cometem pecados, porque nós também cometemos pecados, não cometemos como o mundo comete, mas ainda que nós não cometêssemos, queridos, ainda que nós fôssemos perfeitos, nós deveríamos ser como Jesus, e ao sermos como Jesus, nós deveríamos estar com os pecadores, comer com os pecadores. Mas aí a gente precisa aprender. Jesus comia com os pecadores, mas não fazia o que os pecadores faziam. Muitos cristãos até que têm disposição para comer com os pecadores, mas ao decidir comer com os pecadores, eles acabam vivendo com os pecadores. Meu irmão, eu não preciso me prostituir, ainda que eu fale como prostituta. A tentação é grande. A tentação nessa vida é grande? A tentação nessa vida é grande. Mas a gente precisa saber, meus irmãos, que pior do que a gente viver uma vida moralmente correta é a gente decidir não amar as pessoas. Se eu chegar diante aqui do Senhor e disser, Senhor, eu fiz tudo certinho. Senhor, eu fiz tudo certinho, ó Deus. Eu decidi, sabe assim, me purificar de tudo, Senhor. Mas a pergunta que Ele vai me fazer, mas você amou? Eu disse, você sabe como é que é, né? Assim, como é que eu ia amar aquele pessoal? Deus sabe como é que é. Ou como é que eles viviam lá? E aí eu tinha que me separar deles. Então assim, como é que eu ia amar eles? Então eu tive que me separar deles, deixar eles assim, distantes de mim, porque você sabe, eu chegasse perto deles e aí, o que você ia fazer comigo? Então, e se eu chegasse lá e fosse conversar com a prostituta e eu me prostituísse, o que você ia fazer comigo? Né? Só que esse argumento a gente não vai ter. Deus, se eu chegasse e falasse com aquele corrupto lá e eu me corrompesse, o que você ia fazer comigo? Então, o melhor mesmo, Deus, era eu me isolar de todo mundo, porque assim, Deus, apesar de eu não amar ninguém, assim, do jeito que o Senhor falou, né, que estava com fome, eu tinha que dar comida, estava com sede, tinha que dar bebida, né, água, estava nu, tinha que dar roupa, estava presa, tinha que visitar, estava doente, tinha que visitar Deus, mas aquela pessoa era impura, Senhor. Então, sabe, Deus, eu preferi deixar ela morrer lá, porque é o seguinte, ela morria lá, pelo menos já estava com a vida dela resolvida diante do Senhor lá, e eu não ia me ficar impuro. Será que Deus esse argumento para Deus é bom? Não é, né? Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estava preso e não fostes ver. Estava doente, não fostes me visitar. Estava preso e não fostes ver. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que uma vida cristã deve ser devotada ao amor.
Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas do menino. Eu estou lendo 1 Coríntios 13. Agora vemos espelho de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. É assim. Vamos ler aqui Mateus 25, para terminar. Mateus 25, a partir do versículo 31, nos diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, estive enfermo, me visitastes, preso e fostes ver-me. Então a gente já vê aqui que a xenofobia é um pecado terrível, né, queridos? Sabe o que é xenofobia? É você não gostar de estrangeiros. Olha aqui. Interessante que essa mensagem de acolher os estrangeiros ela é dada até para o povo de Israel, que era, olha que tremendo, porque o povo de Israel era um povo que tinha uma dieta, uma vida assim, que Deus, na lei ali, era muito regrado em tudo, mas está lá, acolher os estrangeiros. Então a gente precisa até cuidar do nosso coração, meus irmãos, porque às vezes tem pessoas que têm uma mentalidade errada a respeito de recebermos pessoas estrangeiras em nosso país. E tem muitos preconceitos também, né? Infelizmente, vou dizer uma coisa aqui, que eu não gostaria de falar isso sobre o nosso país, mas infelizmente é assim. Agora que aconteceu aquele problema lá na Ucrânia, né? Eu vi assim umas igrejas filmando, fazendo as pessoas os ucranianos, né, que tinham sido recebidos aqui, e falando, dando entrevista, e dizendo para eles um lugar muito bonito, assim, preparado para eles, assim, um negócio muito arrumado lá no sul do Brasil. E quando aconteceu o problema na Venezuela, meu sentimento assim, de que as pessoas não foram acolhidas com tanto amor, com tanta paixão, com tanta dedicação. Um outro exemplo, aqui no Brasil, nós brasileiros somos cercados de países que falam que língua? Espanhol. Você tem no Brasil mais falantes de inglês, aí essa meia culpa até eu, entre os quais eu me incluo, do que falantes de espanhol. Quando vem um americano para cá, é incrível como as pessoas já estão assim, já querem falar, já querem conversar inglês com ele e tal. Vem um boliviano, a pessoa já fica pensando que a pessoa já vai pedir dinheiro. A gente precisa entender que existe um padrão de amor que a gente precisa viver e que a gente precisa quebrar essas barreiras culturais. Sabe, queridos, a cultura, tem gente que fala assim, cultura não é boa nem ruim, cultura é cultura. Vou dizer para vocês, meus irmãos, cultura diz respeito às atitudes, aos costumes dos homens. Existem costumes malignos, existem costumes que fazem as pessoas sofrer, existem costumes que tornam a vida das pessoas muito pior. A gente precisa, meus amigos,
Vamos acolher os estrangeiros, vamos visitar os doentes, vamos visitar os que estão nas prisões, vamos tratar as pessoas de uma maneira, queridos, que elas possam ver em nós um pedacinho do que elas veriam em Jesus. Vamos entender em nós que preconceitos que nós temos. Meus irmãos, nós somos um país, por exemplo, em que você tem nordestinos espalhados no Brasil inteiro, mas existe um preconceito tão grande contra os nordestinos. Você tem negros no país inteiro, mas existe um preconceito tão grande contra negros. Você tem índios também, queridos. Tem lugares que, se você disser para uma pessoa assim: ah, você é índio, você parece com índio, gente, a pessoa se sente ofendida. Tem estados no Brasil que, se você chegar para uma pessoa que você olha para ela, a aparência dela é indígena, mas se você disser para ela assim: você parece com índio, aí a pessoa vai dizer assim: vai brigar com você. Isso não é amor, meus irmãos. Isso não é amor. Isso não é amor. A gente precisa pedir a Deus que nos faça pessoas amáveis, pessoas cheias de amor, porque é esse amor que revela quem nós somos perante Deus. E é esse amor também que nos distingue no dia da vinda do Senhor. Aqui ele está dizendo: meus irmãos, a gente precisa entender isso. Tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, era forasteiro, me hospedaste, estava nu e me vestiste, tive enfermo, me visitaste, preso, foste ver. É assim. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te demos com fome, te demos de beber, ou com sede te demos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, fomos ver-te? Ao que lhe responderá o rei: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Meus irmãos, Jesus chamando as pessoas de irmão, pessoas pecadoras. Eu já vi, queridos, gente, cristãos, protestantes, dizendo assim: fulano é meu irmão, não, ele não acredita nas mesmas coisas que eu. Eu já ouvi uma pessoa, vou até falar aqui mesmo, para que quem é, entendeu? Deixe de ser, para quem é assim, deixe de ser. Era um presbiteriano que estava dizendo que não era irmão dos pentecostais, porque os presbiterianos não acreditam nas mesmas coisas que os pentecostais. Presbiterianismo não salva ninguém. Presbiterianismo não salva ninguém. Pentecostalismo também não salva ninguém. Não é ser presbiteriano que leva alguém para o céu. Coisa horrível, coisa feia. A pessoa achar que a religião dela que essa pessoa é presbiteriana, né? Assim, não é crente, não, é presbiteriano. Isso eu sou presbiteriano. A pessoa não se identifica, não se identifica com os irmãos, com os crentes, não. Eu sou presbiteriano. E o pior, conheço gente que não era presbiteriano, era crente. Era crente e virou presbiteriano. Já pensou? Antigamente a pessoa era crente, aí virou presbiteriano. Aí porque virou presbiteriano, agora não é mais irmão dos crentes. Meus irmãos, você já parou para pensar nisso? Coisa esquisita? A pessoa tem que saber que amor não é isso, e fica ridicularizando os outros. Fica ridicularizando os outros, como se estivesse sendo Jesus ali, como se estivesse agindo como Jesus. Façamos isso não. Vamos abaixo. Vamos. Porque é isso que Jesus está pedindo de nós, que a gente ama. Não vamos deixar de ser crentes. Sabe? Não vamos deixar de ser crentes, não vamos deixar de ser ovelhas para ser, sabe? Aquilo lá aquelas pessoas religiosas lá que estavam lá na história do bom samaritano,
que elas passavam, via o que estava acontecendo e elas passavam, né? Não deixe de ser crente não, meu irmão, porque crente ama, crente quer o bem. O religioso às vezes ele só quer se distinguir do outro, porque ele quer dizer: eu não sou como você, eu sou melhor do que você. Meu irmão, terrível. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, por tua palavra, nós te agradecemos por teus bênçãos, nós te agradecemos por teu amor por nós. Jesus, te agradecemos porque o Senhor habitou entre nós, o Senhor santo, limpo, poderoso, puro. Deus querido, palavras poucas essas, Deus querido, palavras que não refletem a plenitude de quem o Senhor é, mas o Senhor a si mesmo, Senhor, se entregou por nós, para que mesmo sendo tudo isso que o Senhor é, e que nós não podemos dizer com nossas palavras, não temos essa capacidade de escrever, mas sendo tudo isso, e sendo, Deus querido, da pureza, essencialmente, ó Deus querido, da pureza essencial, a própria pureza. O Senhor se fez carne, se fez ser humano e habitou no meio daqueles que te levariam à morte por nos amar, daqueles por quem o Senhor morreu por causa dos seus pecados. E o Senhor habitou no meio deles, curando, libertando, alimentando, chamando para si, abençoando, alegrando o coração, visitando. Senhor, que nós sejamos como Tu és, amado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos exaltar Jesus Cristo por seu grande amor por nós, por nossas palmas. Você pode fazer. Glória a Deus, glória ao Senhor, glória a Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu só quero